Oi pessoal, vamos falar sobre comunicação, tá? Eu queria começar trazendo um conceito que a gente chama de escuta ativa. O que é escuta ativa? A escuta ativa, ela vai além de nós escutarmos o que a pessoa está dizendo, né? Ouvir as palavras que estão sendo proferidas pela pessoa, né? Ela procura agregar, juntar uma série de outros componentes a não ser a fala. Por exemplo, quando alguém está falando, nós termos a exata noção, né, de que sentimento ela está tentando transmitir por meio não só do que ela está dizendo, mas também da expressão corporal que ela está adotando, da entonação da voz que ela está utilizando, da maneira como ela coloca as suas palavras. Porque muitas vezes numa reunião, num debate, num tipo de conversa, a gente consegue perceber quais são as necessidades, os interesses e os valores da pessoa que está conversando conosco. Basta a gente, de verdade, escutar ativamente o que a pessoa está dizendo. E quando eu digo escutar ativamente, é aquela coisa, alguém está falando e tu realmente está interessado no que ela está dizendo e a tua cabeça está focada em escutar o que ela está dizendo e não preparando o raciocínio para falar em cima do que ela está dizendo. É de fato entender, escutar o que ela está falando contigo e ter real interesse com aquilo que tu está ouvindo, né? E é, por exemplo, dar sinais claros para a pessoa de que de verdade tu está prestando atenção. Por exemplo, acenar com a cabeça, né? Fazer ela perceber por meios externos, ou seja, por manifestações suas, que o que ela está dizendo está fazendo sentido, que o que ela está dizendo tu está recebendo e está escutando, tá? Então isso é bastante importante. Um outro aspecto é nós, após a pessoa falar o que ela tem a dizer, a gente resumir, né, o que ela disse como uma forma de dar um feedback ao que ela disse ao longo do tempo. Por exemplo, a pessoa fala sobre uma determinada instrução, sobre o que ela vai fazer, sobre o problema dela, e a gente repete, claro, com as nossas palavras, usando os nossos termos e as nossas construções, o que ela acabou de dizer. Ou seja, a gente repete para que ela escute a nossa representação do entendimento daquilo que ela acabou de nos dizer, né? Ou seja, ela termina de falar sobre o problema e tu chega e diz assim, pelo que eu entendi então, você esteve passando por isso e depois isso acabou ocasionando aquilo e por consequência gerou tal coisa. É isso mesmo? Então isso é uma forma da pessoa que está falando, que está passando o problema, ela perceber e entender que tu, primeiramente, estava escutando o que ela estava dizendo e realmente estava interessado a ponto de construir as coisas e repetir exatamente o que ela disse. Então isso cria uma conexão e faz com que a pessoa sinta-se ouvida, o que é bastante importante e relevante para a gente. É o que a gente chama de dar o feedback, né? E claro, a gente sempre, de uma maneira geral, não só nos projetos, mas na vida como um todo, é o ideal que a gente, se possível, não julgue o outro, né? A gente não condene as pessoas, a gente não faça porque a pessoa tem uma opinião diferente da sua, né? A gente crie um julgamento nessa pessoa. Isso é ruim. É ruim mesmo quando nós fazemos internamente, quando nós pensamos assim, e é pior ainda quando a gente externa isso, né? Quando a gente claramente desaprova alguma atitude de uma pessoa que veio nos contar, ou que, enfim, né? Que não pediu exatamente a nossa opinião. Então, se de repente tu não concorda, às vezes o melhor é não externar isso, a não ser que a pessoa de verdade peça a tua opinião. Claro, né, dentro de questões éticas e enfim, né, a gente também tem que avaliar esse tipo de coisa. Um outro aspecto que eu queria ressaltar
que a gente vê muito na questão de projeto, e eu acho que aí a comunicação ela acaba sendo bastante importante, é o papel que a equipe traz no desenvolvimento do projeto. A gente costuma algumas vezes no início do projeto tomar algumas decisões que às vezes parecem mais rápidas. O gerente de projeto toma algumas decisões sem muitas vezes consultar a equipe. Isso de certa forma traz alguma vantagem, porque algumas coisas tu acaba decidindo e isso é mais rápido do que envolver toda a equipe, mas por outro lado, a equipe não participando, a equipe não se envolvendo, a equipe não se engajando, acaba deixando de certa forma, tu perde a oportunidade de engajar a equipe, de ter opiniões distintas, de construir uma solução mais abrangente, que até então tu não tinha pensado, aquela história de 2, 5, 10 cabeças pensam melhor que uma, né? E traz, né, a atuação da equipe em relação à comunicação, traz pontos importantes, mas é interessante que sempre que possível tu comunique para todas as pessoas envolvidas no projeto, todas as pessoas da equipe, o que é que está se passando, por que está se passando, por que o envolvimento delas é importante, por que isso aconteceu, por que isso não aconteceu. Então a comunicação ela tem que começar desde o início de forma aberta, transparente e clara, porque isso facilita o engajamento dos membros da tua equipe, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para falar sobre comunicação no momento e a gente se vê no próximo vídeo.